Vamos colar o código certo aqui agora, que a gente recebeu no e-mail, tá? Copiei aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Deu Enter. Cadastro confirmado. Redirecionou para dashboard. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão, da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nós estamos, a partir desse momento, começando mais uma aula de programação no Code da plataforma do Bubble. E nessa aula de hoje nós estaremos aprendendo a criar um sistema de cadastro e login. De cadastro, na verdade, né? Depois do cadastro, o login é normal na plataforma. A gente vai ter um sistema de cadastro em que a gente vai ter um token para ativar o nosso cadastro. Tá? Um token gerado no ato do cadastro vai ser enviado para o e-mail do usuário e depois ele digita esse token no campo lá e ativa o cadastro dele. Ok? A gente, para começar a nossa aula de hoje, nós já temos aqui um sistema de login, né? Um grupo de login e cadastro que a gente pega aqui nos componentes do Bubble. Tá? E aí a gente vai partir daqui para poder fazer essa aula de hoje. Ok? A gente vai ver que é uma mecânica bem simples e é uma função extremamente utilizada em plataformas EAD, em bancos digitais, em CRMs, em sistemas de controle de grandes empresas, né? De clínicas médicas, hospitais. É uma variedade de aplicações que utiliza esse tipo de ativação de cadastro, ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai vir na nossa tabela de banco de dados e vamos criar na tabela usuário os campos que nós vamos utilizar e vamos criar uma tabela user. E vamos criar uma tabela usuário com os campos, tá? Essa aula a gente vai utilizar duas tabelas para ativar essa função completa. Aqui na tabela user, tá? Nós vamos ter os seguintes campos: contato do tipo texto, nome do tipo texto, senha do tipo texto, usuário. Antes de eu criar o campo usuário, eu tenho que criar a tabela usuários, tá? Então vamos lá. Usuários. Tá? E aí a gente volta na tabela user, cria um campo usuário do tipo usuários, certo? Na tabela usuários, nós vamos ter os seguintes campos: confirmado, vai ser do tipo yes ou no, que vai ser a ativação e a confirmação do cadastro dele, tá? Por padrão é no, ok? E-mail do tipo texto, nome do tipo texto, senha do tipo texto, telefone do tipo texto, token de acesso, que é o token que a gente vai gerar para poder ativar a nossa confirmação de cadastro, do tipo texto também, tá? E vamos ter um campo user, do tipo user, para a gente relacionar as duas tabelas, tá? A gente criou aqui no user um campo usuário do tipo usuários e no campo user, no usuários, um campo user do tipo user, ok?
Agora, voltando aqui para a nossa aplicação, vamos fazer a mecânica aqui. Eu vou colocar primeiramente um grupo aqui, tá? Ó, vou pegar aqui. Pronto, aqui. Né? Esse vai ser o grupo confirmação de cadastro. Tá? Vou colocar aqui campos arredondados, borda nele, né? Vamos lá. Como eu joguei em cima do... Ele tá aqui. Deixa eu jogar ele para fora. Pronto. Dentro dele nós vamos ter um texto. E vai ser o seguinte. Digite o código enviado para o e-mail de cadastro no campo abaixo para ativar sua conta. Certo? Dá uma borda aqui. Isso. Tá bom. E aí a gente bota o input aqui. Ativação de cadastro. Vai se chamar esse input. Certo? Vou colocar a borda de 100% aqui. Deixa eu diminuir um pouco isso. Ctrl E, Ctrl E. Pronto. Agora, nós vamos colocar condicionais aqui, tá? No grupo de cadastro, tá? O grupo de confirmação vai entrar o seguinte condicional nele. Vou centralizar ele aqui na página, pronto. Quando o usuário, o current user, usuário confirmado is null e o current user is login, ou seja, quando a gente fizer um cadastro, automaticamente a plataforma do Bubble loga o usuário depois que ela faz o cadastro, tá? Só que ele começa com a condição de que conta confirmada null. No campo confirmado, yes ou no, então ele está como não confirmado. Esse elemento vai ser visível, tá? Porque ele nasce invisível, certo? Ele só vai aparecer quando efetuar o cadastro. E no grupo de cadastro, eu já coloquei ele para nascer não visível, para que carregue primeiro o de login, tá? Quando você entra na plataforma, já carrega o sistema de login, tá? Como padrão. Mas ele também tem que entrar condicional, que é a mesma coisa aqui, só que no caso ele vai estar invisível, ou seja, ele vai esconder para mostrar o grupo de confirmação de cadastro onde a gente vai ativar o token.
certo? Vai digitar o token para ativar. Então, quando current user, usuário confirmado is null, tá? E o current user is login. Aí esse elemento fica invisível, tá? Agora vamos partir para as nossas mecânicas de workflow. Tá? O botão de cadastro. Primeiro eu vou fazer o de login, que o login é normal, né? Eu não coloquei aqui, vamos lá. Botão login. Vou fazer rapidinho aqui, tá? Account, log the user in, né? O e-mail é o input, login, e-mail, o seu valor. E a senha é o input, login, password, o seu valor, tá? E nós vamos criar uma página aqui, ó. Só para ser redirecionado para a página como exemplo, tá? Vamos voltar para a página index, né? E depois disso ele navigation, go to page dashboard, certo? Vamos agora fazer a mecânica do nosso cadastro, tá? Quando a gente clicar no botão de cadastre-se, a gente vai dar um sign up, né? Account sign up the user, certo? Vamos adicionar todos os campos aqui, tá? O e-mail vai ser, como a gente já sabe, sign up e-mail, seu valor, né? Password, input, sign up password, seu valor. Não vai ter confirmação de senha, tá? Porque eu mudei para contato isso aqui, ok? Eu tenho que mudar aqui, ó. Vamos lá. Card sign up, contato, esse input aqui eu vou mudar ele para contato. Só não renomeei ele, tá? Eu vou disponibilizar o editor depois, o acesso, para vocês verem a mecânica toda, tá? Estou fazendo aqui, vai acompanhando, ok? E o usuário vai ser o current user, usuário, tá? Como segundo passo, nós vamos criar um usuário agora, tá? Data thing, create a new thing, que nós vamos relacionar o usuário ao user que o sistema cria automaticamente. Confirmado vai ser null, né? O e-mail, a mesma coisa, ó. Put sign up e-mail, seu valor. Nome, sign up name, o seu valor. Tá, deixa eu ver se o nome aqui tá certo. Nome, sign up name, tá? Senha, sign up password, seu valor. Telefone, sign up contato, o seu valor. Tá? Token de acesso. A gente vai gerar um calculate fórmula aqui, ó. Vai gerar generate random string, que são números randômicos. Vamos querer com 8 números a senha, tá? E vai ser letras e números. E eu não vou marcar isso aqui, use não capitalized word, que é para não utilizar letra maiúsculas. Eu vou utilizar tudo letra maiúsculas para facilitar, tá? Mas você pode marcar isso aqui se você quiser. E o user vai ser o current user. Depois disso, a gente vai ter que fazer uma mudança. A gente criou o sistema criou o user, a gente criou um novo usuário e agora a gente vai fazer uma mudança. Data think, make a change to quem, o que a gente vai mudar? O current user. Tá?
a gente vai mudar o que nele? A gente vai atribuir o usuário a ele, que é o resultado do passo 2. Beleza? Tá dando para entender até aí? Depois disso, nós vamos enviar o e-mail com o token que vai ser gerado no cadastro. Tá? Então a gente vem em e-mail, send e-mail. Para quem? A gente vamos colocar aqui, ó, resultado do passo 2, e-mail, porque vai mandar para o e-mail que foi criado aqui. Tá? Quem está enviando? Rincão Informática Academy. Tá? O subjetivo da conta: código de ativação. Tá? Pode copiar isso aqui. Isso aqui você pode mandar aqui, nesse CC, na verdade, você vai colocar uma lista de e-mails para que seja mandado privado, e-mail por e-mail, se você quiser fazer. Assim funciona um servidor de e-mail, tá? E eu coloco isso aqui porque vai aparecer lá de qualquer forma, tá? Copio o objetivo da mensagem, né? O subjetivo da mensagem, o conteúdo da mensagem é código de ativação e o corpo da mensagem. Vamos lá. Olá, espaço, vírgula, dinâmica dada. Resultado da criação do passo 2 name. Olá, vai mostrar o nome da pessoa, certo? Seja muito bem-vindo a Rincão Informática Academy. Para ativar sua conta, digite o código abaixo na plataforma sem aspas, tá? Vou colocar assim. Beleza? ATT Rincão Informática Academy. Beleza, pessoal? E para finalizar esse nosso processo de cadastro, eu vou dar um hide, element actions, hide, no pop-up no grupo no card de sign up, o card de cadastro. Beleza? Então a primeira etapa aqui a gente já fez, tá? Vamos partir agora para o nosso... Deixa eu colocar o seguinte aqui. Quando a página é carregada, pages loading, eu vou dar um set focus no input log e-mail, tá? Quando eu clicar em cadastre-se, já possui conta. Aqui eu vou mostrar, tá? Eu vou dar um input também, element action, set focus no input log e-mail. E aqui também, ó, no de login, criar nova conta, ele vai dar um hide no card de login, vai mostrar o card de cadastro e vai dar um input, element action, set focus, não, input não, estou confundindo, set focus, no input sign up name, que é o seguinte aqui, ó. Carregou a página, já está setado aqui para você digitar, você clicou em criar nova conta, ele já seta aqui, você clicou em login, ele volta aqui, ok? Vamos fazer agora a mecânica do nosso input de confirmação. Então é o seguinte, ó. Deixa eu esconder aqui. A gente não pegou e não mandou ele gerar lá de forma randômica um código com 8 caracteres. Então nós vamos ter que limitar aqui para que fique fechada a adulteração.
os números de caracteres que vão ser digitados aqui também. Então a gente limita a 8. Ó. Limit the number of characters. Marca essa caixinha aqui e o máximo é 8. Beleza? Tem show de bola. Tá? Então, a gente vem no workflow e nós vamos abrir aqui. Ó. Quando uma condição general do when condition is true. Quando uma condição é verdadeira. Nós vamos colocar condicional dentro desse input, tá? Então, ele vai entrar o seguinte. Quando essa condição é verdadeira? Quando o input, ativação de cadastro, o seu valor, não estiver vazio, ou seja, quando tiver um código inserido lá, tá? E o input, ativação de cadastro, primeiro a gente vai fazer essa condição mostrando que não está vazio, que tem alguma coisa digitada no input. Agora nós vamos fechar para que limite essa digitação a 8 caracteres. Ativação de cadastro, o seu valor. Aí você rola para baixo, number of characters, número de caracteres is 8. Para que você limite digitar só 8 caracteres aqui, ó, por exemplo. Tá, na hora da mecânica lá vocês vão ver, eu vou mostrar, tá? Então, essa condição é verdadeira. Agora, o que vai ser feito em cima dessa condição verdadeira, né? Que a gente colocou. A gente vai vir aqui, data thing, make a change do thing. O que a gente vai mudar? O current user, usuário. Current user, usuário. Tá? A gente já atribuiu, já relacionou as duas tabelas. Nós vamos mudar o que dele? Confirmado para yes. Tá? Mas, de novo, ele só vai acontecer sobre uma condição. Quando o input, ativação de cadastro, o seu valor, for o current user, usuário, token de acesso. Ou seja, ele só vai aceitar quando for o conteúdo dele, o token gerado no ato do cadastro que foi enviado por e-mail. Ok? Depois disso, a gente dá um alerta, né, um bipzinho. Vamos instalar aqui o plugin. Plugin de alerta. Pode ser esse do Renato Assi mesmo. Tá? Aí a gente vem aqui, ó. Cadastro confirmado. Vou mudar aqui para 2.500. Cor verde. Tamanho da fonte 20. E centralizado. Tá? Aí a gente pega essa condicional, copia e cola aqui também. Ó. Depois do cadastro, a gente envia ele para GoToPage Dashboard. Tá? Também sobre a mesma condicional, ok? E o que nós vamos fazer agora? Se ele digitar o código errado, a gente tem que não deixar ele logar, correto? Então a gente pinta isso aqui de verde para diferenciar. Tá? Copia ele. Cola. Esse aqui a gente coloca vermelho. Tá? E nós vamos deletar isso aqui e vamos deixar só o alerta, tá? E a gente muda quando não for. Is not. Ok? Entenderam, pessoal? Se eles digitarem o código errado no campo de confirmação lá, ele vai mensar a mensagem de erro, tá? Vamos colocar da cor vermelha aqui.
e código incorreto, tá? E vamos dar depois disso um element actions. A gente dá um reset no grupo. Qual grupo? O grupo confirmação de cadastro. E dá um element actions, um set focus no input ativação de cadastro. Show? Deu para entender tudo até aqui? Tá? Vamos agora aqui na nossa... Eu acho que é só isso a nossa mecânica, tá? A gente já vai testar aqui funcionando, ok? Eu vou abrir minha caixa de e-mail aqui, vou deixar. Vou vir aqui na página de dashboard e vou dar só uma paginada nela aqui rapidinho, só para a gente ver, tá? Vou jogar um visual nela. Deu uma paginada aqui na dashboard, tá? Vamos vir aqui, deixa eu confirmar só um negócio, pessoal, que eu acho que eu esqueci de fazer. No e-mail aqui, ó. Digite o código abaixo. Tá faltando o código, né? Resultado do passo 2, criar novo usuário, token de acesso. Senão ele não recebe lá no e-mail dele. Beleza? Vamos testar a função agora. Criar nova conta. Tem que ser um e-mail válido, tá? Senão você não vai receber o e-mail não e não vai ter como você testar a função aí no teu aplicativo. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o contato está sem nenhum input formatador aqui, então vai manual mesmo. Clicar em cadastro, ele vai sumir. Mostrou o grupo aqui de ativação. Tá? Vamos lá para o nosso e-mail agora. A gente recebeu aqui o nosso e-mail da Rincão Informática com o conteúdo. Ó. Olá, Anderson Rincão, que sou eu que estou me cadastrando, né? Seja muito bem-vindo à Rincão Informática. Para ativar sua conta, digite o código. Aqui é o código, ó, tá? 8 caracteres. Certo? Só apareceu letras. Eu vou ver se está lá letras e números marcados. Mas vamos testar. A gente copia, Ctrl C. Vou colocar um código aleatório aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Travou no 8, tá vendo? Deu Enter. Código incorreto. Resetou e voltou para cá. Beleza? Vamos colar o código certo aqui agora, que a gente recebeu no e-mail, tá? Copiei aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Deu Enter. Cadastro confirmado. Redirecionou para dashboard. Ok, pessoal? Se a gente sair aqui agora e logar aqui, ó. Normal, certo? O token de ativação é no cadastro da conta, na ativação da conta. A gente termina essa aula por aqui. A gente aprendeu mais essa função importante para os aplicativos desenvolvidos em Bubble, plataforma no Code. Se gostou, deixa o seu like aí, tá? Se não gostou, pode dar o seu dislike. Compartilhe o nosso conteúdo. Deixa aí nos comentários do vídeo a tua opinião, sugestão, crítica, sua dúvida, tá? Seu pedido de conteúdo de aula. Se a aula valeu o seu joia e você não foi inscrito ainda, se inscreve no canal, apoia a gente, é de graça. Ativa o sino das notificações e você vai estar me incentivando a toda semana a trazer conteúdo novo para você aqui. Tá? Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau.